Olá, meus irmãos, ouça só a pergunta que uma pessoa, ou melhor, que um homem me fez. Olha só, meus irmãos, eu percebi que de quando eu comecei a gravar vídeos, eu não entendo porque os homens estão me perseguindo. E eu estava aqui refletindo hoje, e é só homens, né? Tipo assim, eu não vejo nenhuma mulher falando mal de mim, falando coisas falando coisas sobre a Bíblia, né? Eu prego sobre o que eu estou falando, o que eu estou pregando. É incrível, por incrível que pareça, é só homens. E por incrível que pareça, esses homens são homens caídos, são homens que não dá ali nem um minuto para evangelizar. Está aí falando mal de mim. Olha só, é incrível. E tipo assim, eu não entendo que são pessoas que conhecem a palavra, mas ela ignora. Olha só, aí teve um que me perguntou, acho que foi antes de ontem, né? Ele viu um vídeo meu e aí ele perguntou se para ser salvo é necessário estar dentro de uma igreja, dentro de um templo. Eu disse para ele, irmão, não é necessário, mas aquele que é salvo, ele quer estar dentro do templo, meus irmãos, e eu pedi a Deus sabedoria para responder essa pessoa, porque é difícil você falar com uma pessoa que já viu a palavra de perto e ela está com a mente distorcida, ela está cega, ela deixa o diabo cegar ela. Infelizmente é muito difícil lidar com essas pessoas, por mais que você fale, por mais que você prove na palavra. Temos que provar na palavra, meus irmãos, mostrar a palavra, onde está escrito, para que ela se convença, mas ela está tão cega que ela não consegue entender, ela consegue mesmo distorcer a palavra, mas ela não consegue absorver a palavra e ver que realmente ela está errada, né? Então ele perguntou e eu disse para ele, a primeira coisa que veio na minha mente foi essa palavra bem aqui, em 1 Coríntios 11, verso 3, né? Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais um para os outros, né? E eu falei para ele, irmão, vê a parte que fala da Santa Ceia, né? Que Jesus, ele disse para que nós juntássemos ali e reunisse um com os outros. Então, como que você vai cear sozinho? Na própria palavra fala para você esperar um pelos outros, e você vai cear sozinho como? E onde você está então? Na tua casa, tu vai chamar os teus vizinhos, que muitas das vezes é incrédulo, para tomar ali a Santa Ceia. Então essa palavra de estudo, nós devemos sim congregar. Eu também já estava caindo nessa onda. O inimigo estava querendo me cegar, colocar a venda dos meus olhos, falar, não, você não precisa mais ir para a igreja. Eu fiquei um tempo, alguns meses dentro de casa, só apenas lendo a Bíblia. Eu lia a Bíblia até, fazia meu estudo bíblico e eu estava obedecendo, mas aquilo, e aí eu tinha como um vazio, e o próprio Espírito Santo, ele me revelou a igreja, o qual para mim congregar, que hoje, graças a Deus, para a honra e glória do meu Deus, Jeová, eu estou congregando e estou muito feliz, mais próximo de Jesus. Então, meus irmãos, temos que congregar sim, né? Temos que congregar. E olha só o que diz mais aqui em Hebreus, que eu até mandei esse capítulo para ele, em Hebreus 10, verso 25, e disse assim, não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajamos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E que dia é esse, meus irmãos? Eu creio que esse dia é a volta de Jesus, amém? Porque o inimigo está cegando as pessoas e quer que as pessoas sim se afastem da igreja. E qual, meus irmãos, qual o pecado há em você congregar, em você se reunir com seus irmãos, né? Por mais que a pessoa fale, mas não é bíblico. Lógico que é bíblico, então leia a palavra e pede a Deus sabedoria. Aí eu fico imaginando essas pessoas que estão cegas dessa forma, qual o pecado de você reunir numa igreja e falar de Jesus Cristo e proclamar o nome dele, e adorar o nome dele, qual pecado teria nisso? Então, meus irmãos, olha só,
Está muito séria a situação dessas pessoas, infelizmente está muito sério essa situação, essas pessoas que estão aí deixando a mente ser corrompida, deixando o mal cauterizar a mente delas. Então você que está aí do outro lado, que pensa dessa mesma forma, como esse irmão que está perdido, então leia a palavra, amém? Esses versículos que eu falei, procure na Bíblia e leia e pede a Deus sabedoria para que o Espírito Santo possa convencer o seu coração. Não sou eu quem vai convencer a ninguém fora de mim isso. Eu apenas passo a mensagem, que sou a mensageira de Cristo, mas o papel especial é o Espírito Santo. É Ele quem convence o seu coração da verdade, amém? Ele quem vai te convencer, com certeza. Se você der uma brecha, se você der oportunidade, o Espírito Santo irá aí te convencer da verdade. Só Ele pode fazer isso, amém? Então, meu papel é apenas falar a verdade, pregar a verdade. E muitas pessoas, muitos homens, eu vou dizer assim, porque que eu saiba, não tem nenhuma mulher que me critica, são os homens, e eu não sei o que está acontecendo, mas cuidado e vigia, amém? E outro versículo aqui também que eu tirei, fica lá em 1 Coríntios 11, 24, que diz assim: e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, amém? E mais aqui embaixo, Lucas 22, 19, disse assim: tomando o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, é dado em favor de vocês, faça isso em memória de mim. Então, meu irmão, você que fala que não é certo para a igreja, que fica aí com desculpa, falando que você é o templo do Espírito Santo, sim, nós somos o templo do Espírito Santo, glória a Deus por isso, mas é necessário se ajuntar às igrejas, se ajuntar você e eu, como disse no outro versículo, nós temos que nos ajuntar à igreja, deve estar juntas, amém? E fazer isso em memória de Jesus Cristo, que é tomar a Santa Ceia, participar da Santa Ceia. Muitas das vezes a pessoa também fala, mas a Santa Ceia não salva. Sim, meus irmãos, mas como eu disse, quem é salvo quer sim participar do corpo de Cristo e guardar aquilo em memória de Jesus Cristo, amém? Então fica aí essa reflexão hoje, fica essa palavra hoje aí para você, para a tua vida, e que Deus possa abençoar, iluminar a tua mente e não deixe o inimigo cauterizar a tua mente, porque isso é triste, principalmente aí para esses homens aí, né, que estão pensando dessa forma. Não sei, eles são contra a pregação. Outro dia mesmo teve um que falou, mas na Bíblia não tem pastora. E quem disse que eu sou pastora? Meu Deus, é terrível, né? E ele é homem e ele é pastor. Olha só, meus irmãos, quantas perseguição. Mas glória a Deus por isso, né? É sinal que eu estou indo aí contra a mão do mundo, eu estou fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. E que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, e depois eu voltarei aqui para gravar mais vídeos, amém? Fica na paz e que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, dando proteção e sabedoria, amém? E também força para permanecer firme até o fim. Fica na paz.